Esse vídeo vai ser desafiador, que é contar a minha trajetória em menos de 10 minutos. Será que eu consigo, gente? Vamos lá, vamos ver. Faz muitos anos que, inclusive, eu não conto a minha trajetória assim, seguindo uma linha do tempo. Então vai ser legal. Antes eu tinha muito gosto de falar, tinha um orgulho, eu falava tanto, mesmo que não me perguntasse, eu tava falando. E agora que eu tenho que falar sobre isso, eu fico pensando, tá, começa por onde, vai de onde? Então vamos começar do começo. Me chamo Luana, sou apelidada como Lua, Lulu, Luluzinho, Luaneta, já tive diversos apelidos nessa jornada, mas o mais comum é Lua, então podem me chamar de Lua. Eu sou nascida em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, mas fui pra São Paulo quando eu tinha 11 meses, então meu aniversário de um aninho já foi no centro de São Paulo e lá foi onde eu fui criada, foi onde por muitos anos eu tive como lar, como casa, como meu lugar, foi onde eu fiz as minhas amizades e os meus vínculos da primeira infância, foi onde estudei, foi onde comecei a sair, foi onde eu comecei a trabalhar com animação de festa infantil aos 13 anos de idade, clandestinamente, não podia. Então não vou falar o nome da empresa aqui, mas fiz isso por bastante tempo lá. Fui pra festas que eu costumava brincar que eram festas de Alphaville a Alfavela. Então fiz já cabeção, quem é da área de animação de festa vai saber. Fiz princesa com show, sem show, quando eu tinha só 13 anos de idade. A princípio era contra a vontade da minha mãe, deixar isso bem claro. Minha mãe, por ela só queria que eu estudasse. Foca em estudar, foca em estudar. Nunca precisei me preocupar com nada ao tempo que morei com a minha mãe, porque ela só queria realmente que eu estudasse. Agora, foi de mim essa independência. Então, também fui conhecida por, desde muito nova, ser muito precoce. Foi bom, mas também foi ruim, porque eu acelerei muitas etapas, não vivia minha infância da forma que eu deveria, não vivia pré-adolescência como deveria. Eu estava sempre à frente, algumas caixas à frente, algumas casinhas à frente. Bom porque me deu a robustez, a experiência de chegar onde eu cheguei hoje com apenas 25 anos e apesar de ter muito ainda para conquistar, eu me orgulho muito da minha trajetória, muito mesmo. E aí, como uma boa adolescente, pré-adolescente, precoce, eu tive muitos problemas de relação com a minha mãe. Então morávamos só eu e ela em São Paulo, foi um contexto, uma fase muito conturbada da minha vida. E aí eu vim embora para Recife, a princípio contra a minha vontade, em janeiro de 2015. Então agora, em janeiro de 2025, completou 10 anos desde que eu vim embora de vez de São Paulo pra cá e nunca mais voltei até então. E aí, o que acontece? Quando eu chego aqui, o cenário era outro. Porque eu saí de morar com a minha mãe pra morar com meu pai, minha madrasta na época e minhas irmãs. E aí eu não fazia nada, gente. Em São Paulo eu fazia tudo, você não tem noção. Minha mãe trabalhava em 2 hospitais, coitada, pra me sustentar. Nos sustentar em São Paulo, não é fácil. Saía de um plantão pra outro. Minha mãe, 7 da noite às 7 da manhã, e aí eu era virada. Então nesse momento ou eu tava lá trabalhando, como falei pra vocês, ou eu tava na rua, saía muito no centro de São Paulo, muito nova, não é brincadeira, mas essa era a minha realidade. Comecei a dar muitos problemas, porque eu não parava em casa, não ouvia minha mãe, não respeitava minha mãe, nada. E aí quando eu cheguei aqui pra morar com meu pai, ele trabalha no serviço público, ele é policial penal. Então daí você imagina, né, o ser humaninho. Não deixava fazer nada, não ia pra lugar nenhum, não fazia nada. E ele muito duro. Uma dureza que pra idade naquele momento foi necessária, mas com seus excessos que hoje ele reconhece. Então, os excessos dele não tiveram bons efeitos, mas eu sempre tive isso em mim, e aí cada pessoa é de um jeito, de pegar sempre o que tem de melhor ali pra mim, entendeu? Então o que ele poderia me dar de melhor, eu me agarrei nisso e foi muito do motor que me fez aproveitar tantas oportunidades. Foi muito do motor que me fez também ter a sede por liberdade de novo. E isso fez com que eu comprasse um apartamento quando eu tinha só 19 anos. Mas aí, enfim, cheguei aqui e fato é que com apenas 6 meses eu já tava aparecendo na televisão, já tava representando o Instituto JCPM, já tava já tava sendo visada pela gerência e superintendência do Shopping Rio Mar Recife. Já comecei a trabalhar logo em seguida e não parei nunca mais. Então foi onde eu fui ali, esse processo também aos poucos, porque eu passei muitos anos também no treinamento. Então assim, na parte operacional, mão na massa, aprendendo, escrevendo e tudo. Eu tive que tomar
muitas decisões difíceis. Então, assim, quando eu tinha somente 16 anos, eu fui convidada, e aí eu sempre falo isso porque faz parte da minha história e eu vou carregar sempre como motivo de orgulho. Eu fui convidada para fazer o lançamento do livro da hospitalidade do Rio Mar Recife, a empresa pela qual eu trabalhei 8 anos. E como a funcionária mais jovem. Então eu estive lá no palco, diante de todo o grupo, diante de todos os funcionários, para fazer o lançamento do livro da hospitalidade do Rio Mar, tão nova. E aí eu fui a primeira funcionária menor de idade a ser efetivada dentro do grupo. Um contrato especial, autorizado pelo meu pai, tudinho. E aí, sem precisar ser emancipada, tá? Não fui emancipada. Mas, nesse dia, eu pedi demissão. No dia em que eu tava recebendo essa grande honra, eu pedi demissão porque eu estava no meio de um processo de ser chamada pro pré-vestibular. E aí, ali naquela época, eu trabalhava com um atendimento. E a minha carga horária era o seguinte: eu estudava na escola, no ensino médio, de 7 às 12 e pegava no meu trabalho de 1h40 às 10, numa escala de 5 por 1. Então eu não tinha fim de semana, não tinha feriado, era 5 por 1. Trabalhava 5, folgava 1. Pra casar um fim de semana tinha que juntar banco de horas, um feriado aí, uma viagem, era assim. E aí eu pedi demissão porque eu tinha uma escolha. Ou eu me acomodava por ser uma menina de 16 anos, vivendo já uma realidade de adulto, estando numa vaga na qual tinham pessoas ali que sustentavam suas famílias com aquilo ali. Ou eu pedia demissão, dava um passo pra trás e seguia o que eu queria pra mim, que naquele momento era fazer o pré-vestibular, que eu sonhava em fazer o pré-vestibular do instituto. Era um sonho pra mim desde os cursos anteriores. E pra fazer jornalismo, pra passar na faculdade de jornalismo, na qual eu também não tinha dinheiro pra pagar o curso. O curso na época tinha uma mensalidade de R$ 1.450, então eu não tinha esse dinheiro pra pagar. Então eu queria estudar pra passar no Enem com a minha nota do Enem pra poder fazer jornalismo, me formar e parará. Pedi demissão, passei em 4º lugar, né? Ainda não tinha saído. Gente, é isso que eu falo de dar o passo sem ver o chão, né? Porque eu não tinha nem saído o resultado ainda. Eu tava contando realmente de ter ido bem no processo seletivo. Eram 70 vagas, mas tinham mais de 200 inscritos na época pro pré-vestibular. E eu passei em 4º lugar. E aí não tinha saído o resultado ainda, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu comecei no pré-vestibular no ano de 2017. Eu pedi demissão em fevereiro de 2017. No mês de março eu fui chamada no Ministério Público de Pernambuco. Era o Ministério Público Estadual, não era o federal. Isso aí. E eu já tava tudo certo pra eu ficar. Eu já tinha conhecido a sala, os advogados, já tinha assinado toda a documentação, já tinha tudo. No dia, faltando acho que 2 dias pra eu começar, de fato, aí eu recebo uma ligação de novo do Rio Mar Recife para uma entrevista, porque o marketing estava passando por uma reformulação e com a honra e a chance de voltar pro trabalho que eu tinha pedido demissão. Só que ao invés de voltar pro atendimento, eu voltaria pro marketing, que era a minha área, para atuar dentro do que eu ainda iria tentar o vestibular. Então, assim, o convite foi pra eu ser a garimpeira, já que eu lembro, não esqueço, que Daniele Halins, que a amo muito, falou assim pra mim: Lua, a gente quer saber se você quer, já que você quer fazer jornalismo, se você quer ser a garimpeira aqui do Rio Mar. E pra mim foi uma honra, brilhou, encheu muito os meus olhos essa oportunidade, eu agarrei com unhas e dentes, eu não podia dizer não de novo pro Rio Mar. E eles adaptaram, assim, o meu contrato foi adaptado dentro do horário que eu tinha disponível. Então, veja, eu estudei de manhã, eu estudava de manhã ainda no ensino médio, trabalhava no período da tarde, saía correndo às 7 da noite, quando terminava o trabalho ali era como part-timer dentro do meu contrato. Eu recebia proporcional às horas trabalhadas. E aí carteira assinada, benefício, tudo, tá? E aí eu saía correndo e voltava pro pré-vestibular, que era de 7 às 10. Então eu tinha os 3 turnos ocupados, manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite. Essa era a minha vida. E 2017 foi um ano punk pra mim, porque eu tava com o grupo JCPM de olho em mim, que eu tinha pedido demissão pra isso, com o próprio instituto, porque eu já tinha um contexto, já tinha uma história, o pré-vestibular, as pessoas do pré-vestibular tinham também expectativas sobre mim, meu pai, minha família com expectativas sobre mim, e eu sempre me cobrei muito. Então, assim, foi um ano de muita pressão. Graças a Deus deu tudo certo, passei no Enem, deu certo, mas eu poderia ter ido muito melhor na prova se não fosse a questão emocional. O emocional me atrapalhou muito, eu tava muito nervosa e eu sentia que eu não ia ter vida no ano depois. Eu só tinha aquele ano pra fazer e passar, sabe assim? Era uma urgência muito grande. Enfim, dali por diante eu fui crescendo, sendo promovida, galgando ali a minha experiência profissional, até que eu saí dessa empresa em 2023 pra entrar numa outra empresa de tecnologia de software pro mercado contábil. Mas eu fui também como redatora, como copywriter, né? Já o termo já tava famosinho aí no mercado, então fui ser copy
dessa empresa, na qual eu também fiz muitas outras coisas, fui crescendo ali, foi um tempo muito bom. Depois eu saí dessa empresa e já fui como prestadora de serviço para trabalhar numa empresa de branding e posicionamento de marca, que foi a Empória, que me deu outro know-how, outra visão, outro lado do marketing, outro lado da comunicação de marca, outro lado, inclusive, do jornalismo e do conteúdo. E aí, ali, eu já como prestadora de serviço, ou seja, já não mais como CLT, tinha decidido que eu não voltaria mais pro CLT, que eu iria empreender no digital. Então, assim, profissionalmente, essa foi aí parte da minha jornada. Nesse meio tempo, eu passei por muitas coisas na minha vida pessoal, na minha vida familiar, e o que resume tudo isso se chama negligência emocional. Eu fui negligenciando as minhas emoções, a minha identidade, o meu autoconhecimento, o meu amor próprio e, sobretudo, o meu relacionamento com Deus. Eu me segurei muito tempo no argumento de que eu tenho meu relacionamento com Deus, eu não preciso estar em igreja. E eu me apeguei nisso pra viver uma vida completamente diferente da vida da menina que aceitou Jesus em 2013. Que se batizou em 2013. Enfim, eu sei que isso já é papo pra outro vídeo, eu não quero misturar as coisas, mas eu tenho consciência que eu me agarrei nesse argumento aí pra minha responsabilidade nesse argumento e fazer o que eu queria. E nisso eu me perdi. E nisso eu sofri muito. Nisso eu fiz muitas escolhas erradas, mas também eu não me arrependo da minha história, porque ela fez eu ser quem eu sou hoje. Me arrependo, claro, dos meus pecados e é por isso que hoje eu vivo uma vida diferente pra honrar a minha escolha de ser seguidora de Jesus Cristo, que é quem eu sou, quem eu sempre fui. E por mais que eu tenha andado por 10 anos ou mais aí em outros caminhos, essa é a minha essência, essa é quem eu sou. Enfim, esse é um pouquinho da minha trajetória. Me contem aqui nos comentários o que mais aí dessa lente vocês querem saber. Eu costumo falar e falo até entre amigas que a dor, ela gera na gente algum tipo de autoridade, né? Porque a gente acaba aprendendo muito sobre algo. E o que a gente aprende, a gente pode ensinar a outras pessoas. Então, se a gente for para esse aspecto aí de emoções, eu tenho muita coisa para compartilhar. Tenho muito mesmo dos meus processos. Mas eu não sei se é isso que vocês querem ver de mim. Não sei se esse é o caminho. Eu não tenho muita certeza sobre isso. Mas aviso logo que isso se cruza diretamente com fé, tá? Então me falem, quero saber a opinião de vocês. Se vocês querem me ouvir, se vocês querem saber e o que vocês querem saber. Tá bom? Beijo e nos vemos no próximo vídeo.